Boa tarde a todos e a todas. Pedir desculpa pelo atraso, mas hoje é natural. Inclusive, não esperávamos um número de pessoas. Muita gente tem se procurado hoje da semana, firmando a reunião, mas infelizmente essa chuva inesperada acho que deixou muita gente em casa, né? Mas, como vocês sabem, essa reunião é apenas uma reunião para informar mais ou menos o que vai acontecer na nossa convocação oficial, vendo a nossa diretoria. Então, aqui, no dia 19 de novembro, vamos ter a reunião, possivelmente no clube, porque o número de pessoas que são beneficiadas, somente com o RB, é imenso. Então, vamos fazer no clube que possa receber qual é o número de pessoas e depois vamos colocar pessoas aqui para informar individualmente a todos aqueles que chegarem até aqui, que estão com a informação, será dada aqui na central, aqui na nossa sede. E hoje nós vamos ouvir os nossos advogados sobre se primeiro ao RB, que é a coisa que mais tem se cobrado aqui na casa, são 20 e tantos anos de luta. Nós temos que aplaudir esses advogados que estão resistindo durante esse tempo todo. O processo por 20 e tantos anos, e vai para Brasília, volta para cá, joga para Brasília de novo, um juiz empurra para o outro. Mas felizmente parece que agora houve uma solução definitiva e vamos precisar de algumas informações com os advogados, com nossos advogados, doutor Prisco Paraíso, doutor Jorge, do escritório Falcão Rios, e tomar a frente dessa luta e até que fim parece que vamos chegar ao final. Vou passar para lá primeiro e depois passar para o doutor Jorge, que está à frente atualmente do processo. Boa tarde a todos. Eu quero apenas dizer duas palavras, como estaria com o presidente. Sou remanescente da luta de 2002, quando começamos aquela luta da ORB, uma luta que inicialmente foi vitoriosa em todas as instâncias, em todos os caminhos percorridos, aqui na Justiça da Bahia, no Tribunal da Bahia, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, até que o processo voltou para que fosse feita a execução. Isso já pedi até no próprio exato. Daí em diante, o Estado, o poder público, mostrou como ele é poderoso quando ele quer impedir o exercício de direitos do cidadão particular, do servidor público e do juiz em geral. Porque realmente, daí em diante, o Estado, de todas as formas possíveis e impossíveis, com a participação colaborativa do judiciário, sem sombra de dúvida, impediram, vedaram, colheram todos os caminhos percorridos pela associação na busca do cumprimento do que foi decidido judicialmente, porque é isso que nos interessa, é o cumprimento do que foi decidido. Dizer que ganhou é muito bom, mas ninguém recebeu nada. Então o Estado impediu de todas as formas, por todos os governos, por todas as autoridades, por todos os procuradores que passaram na PGE, todos impediram como um coro o exercício desse direito. Mas nós ainda estamos lutando. Eu estou desde 2002 e agora, mais recentemente, graças a Deus, mais recentemente não, já há algum tempo, essa bola foi passada por Falcão, com o seu brilho, com sua juventude, com sua força, sua tenacidade, vai levar a cabo essa luta e nós vamos vencer sem sombra de dúvida. Obrigado a todos e quem vai falar é o doutor Falcão. Com a palavra do nosso doutor Falcão. Meus amigos e minhas amigas, filiados aqui da FUPEB, possível que não tenha também aqui quem não seja filiado, mas o motivo desta reunião já foi dito aqui, é trazer novidades. Quem já teve a oportunidade de assistir algum tipo de palestra nossa sobre a ORB da FUPEB, a gente está aqui desde 2019 falando isso. Inicia aqui no Dr. Armando, onde eu tenho a oportunidade de conversar com o Dr. Prisco,
e me colocar à disposição para colaborar na solução desta situação, que já perdurava, como bem dito, por texto há quase 20 anos. 2019, 2002, na época era 17 anos. Hoje já vão para 23 anos. E na ocasião eu sempre falei da complexidade de evoluir essa questão por conta de situações processuais que impediam avançar e apresentar o cálculo, e a partir desse cálculo o Estado ser intimado, e uma vez intimado o Estado se manifestar quanto ele acha que deve, e nesse momento ser formado precatório, ser inscrito, ir para a fila e ser pago. Então, situações diversas que foram objetadas, foram apresentadas pelo Estado da Bahia na fase da execução, impedia que a gente chegasse a esse momento de apresentar o cálculo individualizado de cada beneficiário. Quais eram essas discussões? É importante, mais uma vez, relembrar essas discussões. Primeiro, saber quem é que pode se beneficiar desse título. Apesar do entendimento sempre manifestado pela associação, por doutor Prisco e por mim, em um segundo momento, de que o título, a coisa julgada, a decisão na fase de conhecimento contemplou todos os associados, indistintamente, sem qualquer limitação temporal. O Estado insistia de que não havia autorização individual outorgada pelos filiados, de modo que não tinha direito nenhum associado a se beneficiar daquele título. Havia aí algum erro da atuação do jurídico da entidade? Não, porque quando de 2002 a entidade fez a propositura da ação, o Estado impugnou que deveria ter autorização e a Justiça negou essa impugnação, reconhecendo que a entidade podia sim falar para seus associados. Ocorre que na fase de execução essa discussão novamente é colocada, e o processo vai para o segundo grau, depois de muito tempo tramitando, ele transita em julgado ali em 2015, mais ou menos. A AFIPEB, de maneira séria, associados, que ela entende que deveria ser contemplado com esse título, e o Estado impugna. Essa impugnação é rejeitada pelo juízo da 7ª Vara. O Estado faz um agravo de instrumento. Vejam que são recursos que impedem o prosseguimento do processo. Enquanto não decidir quem tem direito, não tem por que apresentar o valor, porque sequer sabemos quem é que foi reconhecido como um direito. Fazer um recorte aqui, eu estou falando aqui do processo da URV da AFIPEB, que contempla associados da AFIPEB, que dentre esses associados da AFIPEB existem policiais civis, existem delegados, existem professores, variadas categorias que foram associados à AFIPEB ou continuam associados à AFIPEB. Então é importante dizer que a gente está falando desse processo. Lógico que no universo de pessoas que estão envolvidas nesse processo, muitas pessoas optaram por fazer sua ação individual. Alguns tiveram êxito, outros não. Essas pessoas que tiveram esse caminho de buscar individualmente o seu direito, naturalmente, elas vão ser excluídas desse rol de beneficiários. Isso vai ser papel de quem? A gente vai tentar identificar quem são essas pessoas. É difícil, porque muitos processos eram físicos, sequer a gente tem como resgatar isso. Os processos que são digitais ainda tem como identificar. Mas a grande massa, a grande maioria dessas, por aguardar, confiar no trabalho que desde 2002, importante dizer isso, foi a primeira entidade coletiva que fez essa ação da URV, né? Então, a gente assume esse processo lá em 2019, com a discussão de até quando é que essa URV é devida para os associados aqui da AFIPEB. Quem eram os beneficiários? O Estado dizia que ninguém tinha direito. Qual é o termo final? O Estado disse, na verdade, que seria 2003. A AFIPEB dizia que não era, que era para implantar em folha a URV. No primeiro aspecto, quem eram os beneficiários? A AFIPEB conseguiu alcançar uma decisão que seriam os seus associados.
sem ainda dizer associados de quando, de qual época. Da época da propositura da ação, julho de 2002, da época da deflagração da execução, abril de 2015, isso não foi dito. Ficou em aberto, foi clara, decide. Não. Tem que comprovar a filiação em julho de 2002 e tem que comprovar que estava já no Estado em novembro, dezembro de 93, janeiro, fevereiro de 94. Veja que já inauguram outra discussão. A gente entende que essa discussão aí, essa decisão viola o que já foi decidido e faz um recurso, dizendo que o associado a qualquer tempo teria direito. Foram os dois parâmetros que ele decidiu e o termo final do cálculo 2003, que acabou limitando o direito ao RV. Vou dar um exemplo para militar em 1997. Então, se eu entrei com a ação em 2005, eu não tinha direito a cobrar não. Finalizados, como é o caso da FIPEB. E, naturalmente, ele pode tentar. Qual a segurança que a gente tem? Existe uma decisão no processo da FIPEB expressamente que o limite temporal é dezembro de 2003. O Estado não fez rescisória e não há prazo para fazer rescisória com relação a isso. É possível que ele volte a discutir isso, Agora, ele vencer essa discussão, aí seria duvidar totalmente da integridade do Poder Judiciário, que a gente não pode duvidar. Eu acredito no Poder Judiciário, tanto é que eu era servidor público e passei a condição de advogado. Por mais que a gente ache que o Poder Judiciário não faz justiça, é o único local que a gente pode buscar a justiça. E não tem por que duvidá-lo, já que somos clientes deles. Eu na condição de advogado, você na condição de cliente. Isso está muito fixado. O que é que impede agora deflagrar essa execução? Apenas agora, em outubro, final de setembro de 2025, é que o processo ele passou a ser possível apresentar os cálculos. E esses cálculos, eles foram feitos, foram analisados. A gente identificou 7.500 matrículas que possuem lá o desconto da FIPEB. Isso dá 7.300 pessoas. A gente sabe que 30% ou mais são falecidos. Então a gente vai ter a tarefa pesada de identificar os herdeiros, porque os herdeiros, eles têm direito a se habilitar nesse crédito. O falecimento, ele gera sucessão processual. Eu conversando com a PGE, nas diversas reuniões que eu mantenho com a PGE para discutir outros assuntos, inclusive o piso, que vai ser objeto de uma reunião, dessa reunião hoje ainda, eu mencionei que é uma ação que traz valores bastante expressivos, valores que pode chegar a casa de quase R$1 bilhão. Se a PGE não tinha interesse de discutir isso extraprocessualmente, que a PGE possa fazer até uma proposta, isso está acontecendo muito na esfera federal, ao invés de ter uma briga interminável, a gente discute aqui, abre mão de 15%, de 20%, né? E vamos homologar isso e gerar o precatório, porque a gente não quer que mais pessoas, né, encerrem sua vida terrena sem ter direito a esses valores. Pode colocar aí o e-mail, até para... Não, o da PGE. Mandei e-mail RV. Assim que eu terminei a reunião, eu disparei o e-mail para a Procuradoria. E-mail RV. Falei dos cálculos, falei que já estava decidido quem tem direito, até quando tem direito. É esse e-mail aí? É só para mostrar, tá ali, de quando foi esse e-mail. Ronaldo Nunes Ferreira é o chefe da Procuradoria Judicial da PGE, 6 de outubro de 2025.
Ele não deu uma resposta. Eu cobrei ontem para ele, falei que a gente tem uma reunião hoje, teria uma assembleia, que não daria para esperar, né? É interessante para o Estado fazer essa tratativa. Por quê? Porque judicialmente ele vai receber a citação e vai ter 30 dias úteis para impugnar, né? Se ele se convencer que não tem matéria mais para defender no mérito, né, que é só uma discussão de cálculo, a gente tem grandes chances de evoluir administrativamente, porque tem um setor de contadoria lá que eles conseguem fazer isso rápido, não é difícil fazer esse cálculo. O cálculo já está todo feito aqui pela gente, né, com base na ficha financeira, tudo certinho. A ideia é essa: se a gente consegue a concordância da PGE, a gente supera toda a discussão que pode ser travada judicialmente. Mas também, se a PGE demorar muito, a gente vai apresentar o cálculo e vai esperar o que é que vai vir de decisão, de contestação da parte deles. E aí, quer dizer que o precatório vai ser formado? Não. A gente está aqui anunciando a ideia de que os cálculos serão apresentados. Os cálculos já estão todos no formato. Coloca um cálculo só para... tem cálculo que chega a R$1 milhão. Por que tem cálculo que chega a R$1 milhão? É alguém que ganhava ali quase o teto, né? Tinha várias vantagens, etc. Nesse caso deu 42 mil. Por quê? Porque o salário era pequenininho. Então, cálculo é de 40 até R$1 milhão, né? O que é que justifica essa discrepância de cálculo? É o valor da remuneração à época. Tem gente que recebia 10 vezes, 15 vezes mais do que o servidor ali, um técnico, um auxiliar. Isso aí todo mundo sabe. O cálculo, ele não é por amostragem, não é chute. Ele é pegar o contra-cheque, extrair as rubricas, identificar que aquela rubrica ou já existia lá em março de 94, por isso ela sofre o RV, o reajuste, ou ela é com base no vencimento básico. Se o vencimento básico ele incrementa 11,98%, a minha vantagem de difícil acesso, que é 25% sobre o vencimento, também vai aumentar 11,98%. Então é uma lógica de sistema, o sistema já está montado para isso. De fato, a gente só está aguardando essa devolutiva da PGE, torcer que a PGE tenha essa acessibilidade. Hoje a AGU já faz isso, Procuradoria Federal. Teve um processo de 1997, mais antigo ainda, do sindicato da FUNASA. Eu assumi o processo com um ano, a gente pagou agora 1.000 e poucos RPVs. O juiz da 13ª Vara chegou para mim e falou: Falcão, esqueça, daqui a 20 anos você paga esse valor, porque é o tempo de tramitação de um processo coletivo. Eu falei: Excelência, chame a Procuradoria aqui para uma audiência, a gente discute aqui em audiência. Aí Deus abençoou que veio um procurador que se dedicou a resolver o processo e não criar embaraço para o processo. E ele viu: não, aqui não tem o que fazer, aqui é só discussão de cálculo. Me dê seu cálculo, eu vou comparar com o meu. Comparou, era só uma rubrica lá que ele discordava. Não, a gente abre mão dessa rubrica, o cálculo diminuiu ali uns 5%, 6%, acabou. Aí foi para a homologação, o pessoal já está recebendo, né? Aí fica agora os herdeiros, pensionistas. Aí é um trabalho, de fato, de formiguinha, mas que a gente, enquanto entidade, a gente tem que estar disponível para fazer. Então, são 7.500 matrículas. Um rol dessas matrículas estão fora ali da filiação em julho de 2002, que a gente ainda vai buscar via rescisória. Está aqui o IPAC me olhando, mas a luta ainda existe. E, infelizmente, não depende da AFPEB, depende do entendimento que é colocado pelo Judiciário. Eu não posso jamais cair na besteira de dar certeza. E esse processo me traz uma responsabilidade absurda. Imagine eu, na condição de advogado, né, deflagrar uma execução da lavra de R$1 bilhão. Muita gente, à primeira vista, acha que eu estou no céu, mas não. A responsabilidade de se ter uma possibilidade de um revés
E quando eu falo com a possibilidade de um revés, é porque mesmo diante de tudo garantido, enquanto não tiver no bolso, tudo é possibilidade apenas, não tem certeza. Então, tudo isso a gente pensa, é um processo que está sob o palo da gratuidade, a gente pensa na FIPEB, se pode ter algum tipo de condenação, né? Mas a gente tem duas escolhas, ou se acovardar, mesmo diante de tudo, né, garantido processualmente, porque o caminho até aqui garantiu tudo isso que eu falei. Só tem duas escolhas: ou deixar o processo e não lutar, ou lutar com bastante segurança, no sentido que não tem mais luta a fazer, então somente discutir cálculo, que é o que a gente espera que aconteça, e que o judiciário não permita reabrir essa discussão, pois seria um atentado violento à segurança jurídica e a todas as decisões que já foram proferidas nesse processo. Então aqui, eu acho que eu trouxe de maneira bem, até direta e sucinta, mas resumidamente, o processo da FIPEB hoje, ele está na fase de cálculo, o cálculo já foi finalizado, existe um recorte que tem que comprovar ser servidor em 93 e 94, lá de novembro de 93 a fevereiro de 94, ser filiado na FIPEB em julho de 2002. Como é que se comprova isso? Pelos contra-cheques. A gente conseguiu uma decisão judicial que determinou que o Estado apresentasse os contra-cheques. Tudo isso é desafiante, porque o Estado se nega a fornecer. A gente conseguiu. Então já foi superado também essa questão de contra-cheques. Todo mundo sabe da dificuldade que é conseguir um contra-cheque em 94 para cá, né? Mas a gente conseguiu uma decisão judicial da 7ª Vara. Nessa decisão foi que ele disse quem é que tinha direito, e já disse que poderia começar a apresentar os cálculos, mas como teve recursos, a gente vem agora para a fase de apresentar esses cálculos, esperando que a gente tenha uma novidade em 2026, que seria a inscrição dos precatórios. Se tudo correr bem, a gente pode dar essa notícia maravilhosa a vocês que ainda persistem aqui, né, nessa longa jornada de aguardar esse processo, e para quem infelizmente já foi para uma melhor, a gente vai ter que, e vocês vão colaborar para isso, trazer herdeiros, trazer os pensionistas para a difícil tarefa de se habilitar, né? Até nessa habilitação a gente está tentando mudar a legislação para facilitar. Hoje o grande desafio do judiciário é quando o autor morre. Você tem uma complexidade absurda de trazer o herdeiro e pensionista. E a gente quer, do mesmo jeito que mudamos a legislação na questão dos precatórios alimentares, licença-prêmio, férias não gozadas, que beneficiou milhares e milhares de servidores aqui no estado da Bahia, e foi a FIPEB que oficiou o deputado Baleia Rossi, e a FIPEB hoje pode dizer, talvez seja a única entidade que alterou a Constituição, efetivamente, por uma iniciativa dela isoladamente. Foi quem reivindicou e conseguiu a força política para mudar a Constituição, resolvendo problemas de idosos, portadores de doença grave, portadores de deficiência, né? E demonstrando assim a importância da entidade enquanto entidade que defesa do servidor público como um todo. Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Tem um pessoal que está assistindo online também, se quiser perguntar. O tema URV FIPEB, vamos voltar a esse tema para a gente não divagar. Não, é ao mesmo tempo. Online pode ir perguntando aí, o que for pertinente. Está no YouTube, as perguntas? Ô, doutor Jorge, e quem é da FIPEB desde 2019, mas já tinha o processo através do APLB? Vamos lá, vamos para a pergunta da URV da AFPEB. Eu falarei sobre a PLB bem rapidamente, porque não foi a pauta dessa reunião, mas já que está muito imbricado, né, quem não é filiado, quem não foi filiado em julho de 2002 à AFPEB, mas tem processo da URV da PLB, não há nenhum prejuízo. Agora, a discussão do processo da URV da PLB é outra discussão. Nada do que eu falei aqui sobre
já ter uma decisão, transitar em julgado, que diga quem tem direito, que diga até quando devem ir os cálculos, nada disso vale para a URV da PLB. A URV da PLB, eu já falei várias vezes, vou repetir aqui, ela depende de um recurso chamado incidente de resolução de emenda repetitiva. É um procedimento que é feito pelo tribunal, está com a desembargadora Regina Helena, foi proposto lá em 2021, há 5 anos, justamente chamando o tribunal a decidir para quem se serve do processo da PLB, quem tem direito, precisa estar afiliado lá na propositura da ação, sim ou não? Qual o termo final do cálculo? O Estado defende que é 98, que é 2000, que é 2003, a gente defende que é 2010. Quem vai vencer essa discussão? Uma interrogação. Essa matéria, a complexidade ainda é maior, porque o STJ também trouxe essa discussão. O STJ está discutindo, para fim de URV, qual o termo final dos cálculos e em que momento eu posso suscitar isso, eu posso argumentar isso. Então, assim, a URV da PLB depende desse processo finalizar. Por isso que todas as execuções que foram protocoladas e que estão sendo protocoladas estão sendo suspensas. Por que suspenso? Porque enquanto o tribunal não decidir, não pode nenhum juiz decidir, porque vai ter que valer a decisão que o tribunal vai dar. Veja, a ORV da FIPEB, essas decisões já foram dadas. Agora é apenas cálculo. Essas discussões processuais de quem tem direito e qual o termo final do cálculo e qual o reajuste ainda não foi decidida pelo tribunal para a PLB. É absurdo, né? Eu ganhei coletivamente, mas ainda vou discutir isso no processo individual. Porque a decisão coletiva ela é genérica e é na fase de liquidação é que se discute essas questões. Então, eu acho que eu respondi. Quem tem processo individual buscando executar o título da APLB, o processo continua sem nenhum prejuízo. Mas voltando ao RV da AFPEB. Doutor Jorge, então, pelo que o senhor colocou aí, a ação ela é coletiva. Não temos muito o que fazer. Agora, como o senhor colocou aí, só mesmo a fase de cálculos e nada mais a discutir, né? Foi o que eu entendi aí na sua fala final. Apesar da complexidade dos processos, mas está tudo encaminhado. Só nos resta mesmo aguardar, né? Porque de fato vai ser uma ação coletiva. É isso que eu entendi, correto? O processo da ORV da FIPEB, ele está tramitando coletivamente. Quem se arvorar de individualizar esse processo, fatalmente vai ter uma prescrição, porque a sentença já transitou julgada há muito tempo. A prescrição não aconteceu ainda porque está tendo todas essas discussões na execução coletiva. Quem executar individualmente o processo da AFPEB, o processo vai ser arquivado por prescrição. Então a senhora está certíssima, o processo vai seguir coletivamente. Eu espero que sem surpresa, né, Prisco? Mas com o coração tremendo, né? Amém. Então vamos esperar, continuar confiando aí no Senhor, porque só resta agora, como o Senhor disse, né? Enquanto não tiver na conta, no bolso, tudo é possibilidade, mas a nossa confiança continua. A senhora foi filiada na FIPEB em julho de 2002? Não, doutor Jorge, eu não fui filiada. A senhora é da PLB, né? Em 2002. Eu fui filiada recentemente, eu comentei até no grupo, eu era dessa associação, e aí fui orientada a entrar pela SEB. E aí eu fiz o desfiliamento,
E depois a sua secretária aí, Maria Núzia, me filiou, mas só que eu ainda não, só que não está descontando no meu contra-cheque. Eu gostaria até que fosse esclarecida essa situação. Tudo bem, fique tranquilo com relação a isso. O Ronald anotou aqui, depois ele fala com a senhora. Então pronto, a situação da senhora é da URV, da PLB, mas vale a mesma coisa. Tem que esperar a decisão do tribunal. Não há nada que eu, enquanto advogado, ou qualquer outro advogado, possa fazer. Né? A gente quase mensalmente despacha lá com a desembargadora Regina Helena, com a assessoria dela. Ela sabe da importância, porque muita gente, muito advogado está pedindo que ela julgue. Né? E eu acredito que ela tem um julgamento bem favorável aos professores, pelo que ela já se antecipou quando recebeu esse processo. Ela entendeu que não tinha mais o que discutir, que não precisava filiar e o termo final seria 2003. Né? Então a gente espera que venha nesse sentido, que já ganha 70%, né, do processo. Mas existe a demora. Eu acho que é uma demora bem prejudicial. É um processo que o próprio Código de Processo Civil ele exige que tenha prioridade, porque está lá 5, 6, 7 mil processos paralisados, aguardando o que vai decidir. Decidindo aqui, os processos eles automaticamente são retomados e segue o que for decidir. Né? Não cabe muito criatividade aí não. É a gente forçar mesmo nesse processo para ter a melhor decisão. E está aberto, está franqueado para discutir aí. Acho que não teve tanta dúvida. Mas assim, o desafio é que vocês recepcionem isso. Como eu falei, a gente tem uma rescisória para fazer agora. Prazo final em novembro, já está pronta a rescisória. Vamos deixar para fazer nos últimos dias. Isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jorge. Eu sou associada à AFPEB anterior a 2002. Eu não tentei localizar aqui o ano, mas não consegui. E eu também sou professora e sou filiada à PLB. Na ocasião das discussões de abertura de processo, eu estava com minha saúde muito debilitada. Mas eu lembro que, à época, eu entreguei a documentação na PLB e depois surgiram várias discussões que eu não consegui acompanhar. Recentemente, que eu estou me inteirando do andamento das coisas. E eu que gostaria de saber, porque eu estou meio confusa, se eu sigo para ir ver como é que está esse processo que eu dei meu documento na PLB, ou se eu acompanho os encaminhamentos da AFPEB. Aí eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, se eu pudesse me ajudar nessa orientação. Isso é importantíssimo. E uma resposta muito difícil de ser dita. Né? Em tese, você não pode se beneficiar de 2 processos. Você vai ter que escolher um. O cenário da AFPEB está traçado. Cálculo de 97 a 2003, reajuste de 11,98%. O cálculo da PLB pode dar 0. Pode estar até 2001, pode estar até 2003, pode estar até 2010. Né? Então, é uma sinuca de bico danada. O que é que eu vou trazer aqui com bastante tranquilidade para vocês? Vamos evoluir essa discussão, e se a gente conseguir discutir isso junto à PGE e evoluir isso, eu acho que mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, né? Então, se a gente conseguir vencer a discussão, e quem é filiado em julho de 2002 e é professor, é muito mais inteligente já se beneficiar pela ação da AFPEB do que se arriscar o que é que vai vir da PLB. Porque tenho certeza disso. Pode ser a decisão final por nada. Por nada. Que é o que está colocado. O Estado diz que não deve nada. Quem é que vai dizer? É o judiciário, não é o advogado que defende vocês. Pelo advogado seria 2010. Na verdade, pelo advogado, quem trouxe essa discussão até 2010 foi o nosso escritório. Então, somente. O resto era até 2003. Se for pelo resto dos advogados, seria
mesmo assim melhor pela FIPEB. Se for pelo que a gente defende, a PLB seria melhor. Mas aí, como eu que tenho uma tese até 2010, eu digo, se o processo da FIPEB vencer, abra mão da PLB, porque a segurança é muito maior. Eu já tive algum tempo, quando eu comecei a me interessar nas discussões, o desejo de migrar. Deixa ela terminar logo, que aí já... Porque está respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que sim. Fique tranquilo, eu vou dizer, ó, quem tiver 2 processos, fique tranquilo. Vamos tramitando os 2 e na hora certa a gente vai definir. Mas eu não sei se eu tenho 2 processos, porque eu só entreguei documento na PLB. Mas o da FIPEB ele é coletivo. Certo. Quem era afiliado aqui está na lista. A gente vai divulgar essa relação de pessoas desse lote inicial que está meio que sacramentado. A gente já tem a relação dessas pessoas. A gente vai divulgar no site da FIPEB, ver uma forma de vocês contactarem, não por telefone, torna-se impossível, né? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail aqui da FIPEB, e a gente vai colocar, inclusive, o jurídico aqui, né? Tem o jurídico da FIPEB, o escritório também tem uma pessoa que dá esse suporte, até para mostrar um cálculo que é preliminar, não pode já gastar por conta, né? Mas é um cálculo bem condizente com a expectativa que a gente tem do processo, né? Bem condizente mesmo. Falta uma besteirinha de ajuste lá que, pra você ter uma ideia, eu fui fazer esse cálculo, tinha 350 rubricas diferentes nos contra-cheques dos servidores. Aí para você saber o que é cada rubrica dessa, dá um trabalhozinho. Mas 99% do cálculo tá bem estruturado. Pediu. Respondeu? Sim, respondeu. A orientação é esperar o processo da FIPEB, em caso de vitória, que é mais prudente para mim, eu migrar o processo para a FIPEB. Isso. Pronto, vamos passar aqui para a plateia, que tem 2 perguntas aqui. Obrigada. Então, a ORV dos filiados da FIPEB, que eram filiados em julho de 2002, de qualquer categoria. Pronto. Qual é a categoria da senhora? A senhora aqui, de que categoria? Fazenda. Pronto. A gente tem a lista, né? A gente tem a lista aqui. Depois da reunião, se quiser, consulta essa lista logo agora, para não perder viagem. E a lista vai ficar disponível aqui. Pelo CPF, já consulta aqui se a senhora está na lista ou não. Depois de finalizar a reunião, rapidinho aqui. Aqui. A gente rapidinho consulta aqui, viu? E se for da lista, já sabe valor e tudo. Só compartilhar a dúvida. Como é o nome da senhora? O nome da senhora? Telmi. A dúvida para quem está ouvindo online foi como eu sei se eu estou na lista. E a FIPEB vai estar, a partir de hoje, com essa lista disponível no jurídico para ser consultada. O ideal é que seja por e-mail, WhatsApp e tem que ser a pessoa própria, porque envolve valores, né? Aí não pode ser compartilhada. Mas aí é só entrar em contato. Quem tiver aqui na presencial já vai poder saber aqui. Lembrando que a gente está falando do primeiro recorte, julho de 2002, filiado à FIPEB. A senhora. Doutor Jorge, só uma pergunta rápida. Peraí que a plateia tem uma... Depois eu passo. Ela é aqui. da Secretaria da Fazenda.
Vamos lá. A pergunta é saber em qual ação eu estou. A gente está falando aqui da URV da FIPEB. Isso. Eu acho que não, mas tudo bem. A senhora vai saber rapidinho. Não quer dizer que a senhora não está em outra ação. A senhora pode estar na ação da PLB. Então, para a gente não confundir, e se a gente for aqui ver a situação individual, a gente vai sair amanhã e não acaba. Aqui é o seguinte, qual é a resposta, qual é a mensagem que eu vou dizer para vocês? Hoje a gente já tem condições de saber. Eu estou na lista da AFPEB, hoje já tem condição. Qual é o valor estimado meu? Já tem condição. Em que fase está o processo? Estamos vendo se apresentamos em juízo ou se negociamos com a PGE. É a mensagem que eu queria passar para vocês, que a gente vai ter essa Assembleia Geral, onde a gente vai trazer isso de maneira mais circunstanciada e talvez com uma devolutiva melhor. Isso aqui é uma reunião preparatória para instigar mesmo, instigar, né, o interesse de vocês. Eu entreguei documento para Falcão, para João, né, para Joaquim, né, outros 500, né? Se for para Falcão, o seu processo está protocolado, né? Mas eu não tenho como saber se foi ou se, né? Cobrar não se cobra antecipado. Pode ser a taxa de uma associação, não sei. Aí é difícil saber, né? A gente rebobinar essa fita para saber o que aconteceu. Mas a mensagem que eu queria dizer para vocês com relação à AFPEB é essa, né? Eu penso que a gente contemplou esse tema, né? A AFPEB hoje vai ter a lista e quem quiser saber a sua informação, né, vai mandar uma mensagem, vai mandar um WhatsApp, etc. A AFPEB vai fazer um comunicado de como vai compartilhar esses dados com vocês. Eu não estou nessa lista. Não tem problema, né? Se foi Falcão, o escritório lá tem um número. Não, é bem possível que tenha sido. Tem um número no escritório. Olha como é que está meu processo da URV, vai perguntar e a senhora vai saber, né? Mas se não for da URV da FIPEB, nada do que eu falei aqui sobre a URV da FIPEB vale para a PLB. A PLB depende dessa decisão do tribunal. Não precisa dizer mais nada. Depende dessa decisão. Enquanto não decidir, qualquer coisa que fala da URV da PLB, estão engabelando. Vocês podem desprezar. Enquanto não decidir esse processo, a PLB, a URV da PLB, ela está suspensa, aguardando o que o tribunal vai decidir. A URV da FIPEB, ela está voltando à sua tramitação com esse cenário, né? Que é muito fácil, só precisa perguntar à FIPEB se meu nome está na lista. Para quem era afiliado depois, pessoal do IPAC, a gente vai fazer a rescisória, não parou a luta, né, mas dentro do contexto que a gente foi surpreendido. Aqui é a FIPEB. Aqui a senhora vai perguntar aqui, quem tiver aqui, rapidamente a gente vai saber, dá o CPF, tá ou não tá, tá ou não tá. Ok? Quem era sócio não é mais, é um dado interessante. A gente chamou a Assembleia Geral justamente para isso. Eu estou na lista, mas eu não sou mais sócio. E aí, sempre eu trago com responsabilidade. Exigiu-se ser sócio. Nada me tira da cabeça que pode exigir estar sócio, né? A gente conseguiu a decisão tem que comprovar a filiação. Não falou que tem que ser hoje também. Mas se a entidade está falando, ela diz que a entidade só fala para os sócios, é interessante que haja a associação agora. Então, quem era sócio deixou de ser sócio, a gente orienta a voltar a ser sócio. Que está na lista, viu? Que está na lista. Quem está na lista, para não dizer que eu estou constrangendo filiação aqui, sem objetivo. Mas quem está na lista aqui? Meu nome está na lista. Mas eu desfiliei por algum motivo. Volta a filiar. Vai dar uma segurança jurídica muito maior para vocês, tenho certeza absoluta disso, né? Não estou dizendo que o juiz vai pensar dessa forma. Eu estou me precavendo, estou me antecipando. E meu papel enquanto advogado é fazer isso. Eu não quero me filiar. O risco você vai correr. Do juiz entender que não apenas ser sócio lá, tem que ser sócio agora.
né? Eu acho que o tema, o RV AFPEB exauriu-se, né? Olá, companheiros e companheiras. Eu fico satisfeita de escutar ainda a animação de todos nós em busca desse direito da URV. Isso porque nós não somos diferentes do judiciário nem do legislativo. Os órgãos que tiveram a URV atendida sem esse grande tempo de luta, né? 20 anos, 21 anos. Mas quero lembrar vocês que até no judiciário, os companheiros, barnabés judiciários, técnicos do judiciário, pessoal serventuário da justiça, esses tiveram que brigar muito. Em 2006, eles acamparam na Assembleia Legislativa, fizeram uma grande mobilização e resolveu sua situação de forma política. O judiciário, aqueles que coçaram a brasa para sua sardinha, que receberam imediatamente a magistratura, imediatamente entendeu por força da luta política. Eu quero perguntar aqui a vocês, quantos de nós tem aqui que já foi à rua brigar pela ORV? Levanta a mão. Olha, quantos estão em casa, ou agora na forma híbrida, que não se levantou para brigar? Nós não travamos uma luta política por esse direito da ORV, como fizeram os companheiros de barnabés do judiciário. Aqui tem uma companheira da Fazenda, nas nossas plenárias, os companheiros dos sindicatos fazendários disseram o seguinte: olha, nem agente de tributo, nem o auditor fiscal vai entrar na justiça por essa situação. Lembra disso, Marambaia? Porque nós sabemos que não temos o direito. Bom, mas me diga uma coisa, aqui a gente está discutindo o processo da AFPEB. Tem o processo da PLB, olha a confusão que fica. Eu estou lá na lista da PLB, eu também estou na lista aqui. Na época nós defendíamos, e Armando defendia isso, que fosse um único processo para todos os trabalhadores do Executivo da Bahia. Que a PLB não entrasse com o processo, que a saúde não entrasse com o processo. Nós somos 3 processos então. Eu não nutro a expectativa de que o governo, que a PGE vai decidir no processo da AFPEB. Não nutro essa expectativa. Para mim, isso só vai rolar quando houver uma compreensão da luta política e o governo e o judiciário compreender que tem que resolver o problema dos que têm direito, do executivo da Bahia. Porque nós somos funcionários públicos, quer seja no judiciário, quer seja no legislativo, quer seja principalmente no executivo. Vai ficar alijado desse direito aqueles que carregam o Estado nas costas, que somos nós da saúde, nós da educação, nós da segurança pública. Eu fico besta de escutar essa lenga-lenga do judiciário, que os magistrados coçaram sua sardinha rapidinho, resolveu seus problemas, e o Barnabé do judiciário foi para a luta e conseguiu também. E a gente está aqui nessa luta de 20 e tantos anos. Para mim só tem uma saída: ou a gente vai se unir com quem brigou juridicamente, mas tem o poder político de dizer ao governo que precisa decidir em um acordo, não com um acordo apontado para nós em 2006 pelo governador Paulo Souto. Porque eu estou vendo aqui de novo falando de 1 milhão, de bilhão. Naquela época nós não topamos o acordo apresentado pelo governador Paulo Souto, porque ia frustrar todos vocês. O acordo era ridículo, nós nem divulgamos. Naquela época a gente não tinha zap, não fazia live, não tinha Instagram, não tinha rede social. Então não tinha como dizer a vocês, aqueles que não participavam efetivamente da luta, de que a proposta era ridícula, a gente não aceitou. Quando nós nos empenhamos em mudar o astral político da Bahia e votamos em Wagner, Wagner apresentou a proposta em 2007. Mas um pouquinho
diferente da de Paulo Souto, mas também ridícula, nós não aceitamos. Nós fizemos uma grande mobilização, ali está balançando a cabeça ali, Jorginho, de que a gente fez na mudança do Garcia, na lavagem do Bonfim. E a gente, e Wagner apresentou mais uma proposta um pouquinho mais avançada. De novo a gente não aceitou. Esse mês passado, eu estava pensando nisso, relembrando essa história, porque a gente saiu na luta, na briga pela defesa do abono extraordinário, dos precatórios do Fundef, para todos os companheiros da educação, na folha de pagamento de agosto. Foi uma guerra entre nós professores, com nossos companheiros dizendo, eu não vou abrir mão de meu direito para dar a quem não trabalhou na época. Esse é meu direito, não tem porque estar dividindo com outro que não tem direito. Essas coisas nos separam, nos desunem, e por isso a gente não avança nas nossas lutas. Mas a gente conquistou o abono extraordinário para o conjunto dos companheiros da folha de agosto, numa justificativa justa. Aqueles companheiros, por exemplo, que estão hoje ainda abaixo do piso, precisavam de ter o precatório convencional, mais uma parcela do abono para somar, porque essa é a quarta parcela do controverso, bem menor do que foi a primeira, a segunda e a terceira. Mas foi uma luta, uma briga. Foi uma merreca. Eu recebi uma merreca. Eu disse na live que a gente tem coragem de dizer. A pior coisa é ludibriar companheiros idosos. Aí aumenta a ansiedade, a agonia. Um diz assim, eu quero logo ligeiro, que eu não quero morrer sem receber. Aquilo é uma loucura. Aí, companheiros, olha, não quero a merreca. É a merreca. Eu fui para a live e disse, para o ano, nós só vamos brigar para o abono extraordinário, pela merreca, se vocês quiserem. Se não quer a merreca, a gente não briga pela merreca. Acabou. Mas somou para os companheiros novos que entraram agora. Um mora em Alagoinhas e trabalha lá na Chapada. Teve que mudar de endereço, ter despesas maiores. Agora está na briga desses companheiros para remoção, permuta. É uma loucura a vida da gente. Não se deve brincar com essa agonia da nossa vida. Eu não digo aqui a ninguém que comece a pensar que esse dinheiro da ORV é um dinheiro para dar volta ao mundo, para ficar rico, superar a miséria das nossas vidas. Não é, pessoal, não é. Mesmo com esse tempo todo, nós acabamos de ver um parecer do ministro do STF dizendo que muitas categorias que brigam hoje, que estão na justiça hoje pela questão dessa ORV, já tem isso satisfeito, porque já teve reestruturação das suas carreiras, como o Sincefaz pensou na época. Não, nós tivemos reestruturação das nossas carreiras, esse 11,98 já foi absolvido. Então, só nas plenárias, o Armando participava de forma extraordinária, porque nós ficamos atrás do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi a primeira a entrar no Brasil, do ponto de vista do executivo, foi companheiros do Rio Grande do Norte. Nós copiamos o Rio Grande do Norte. Falar do piso. Então, companheiros, é preciso então a gente baixar a atenção, acompanhar essa situação, voltar a discutir isso politicamente, porque no meu entender, não se resolve o problema de uma categoria no seu processo jurídico. Olha a confusão, eu estou aqui e estou lá. O companheiro da saúde está lá e está cá. O companheiro fazendário não entrou com processo, está aqui. Então, é muita coisa que, no meu entendimento, só será possível de forma coerente, puxando o governo para uma discussão política, um acordo com o governo do Estado, para o executivo baiano. A parte política aí, o presidente. Na minha opinião, e é o que eu vou fazer, é continuar com a luta, com o processo da FIPEB. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser acompanhar, pode pedir para sair e vai embora. Mas eu vou continuar com o processo da FIPEB. Problema político, quem quiser resolver político, resolva política. No processo eu vou continuar, vamos continuar no próximo mês. Vamos entrar com o pedido de todo mundo, quem quiser
que apoiar um acordo, apoia, que não apoiar, não apoia, entendeu? Mas vamos continuar até o fim. O que vamos receber, Deus é quem sabe, né? Mas não vamos parar, nós não vamos parar. Agora, peraí, um momento. Ele falou quando quis. Nós não vamos parar o nosso processo. Vamos continuar até o fim. Dê no que der, nós vamos continuar até o fim. Era um sonho do doutor Armando, era um sonho nosso, que está há muito tempo aí, e eu não vou parar com essa ação. Vou colocar no dia da reunião oficial, nós vamos colocar, quem quiser abandonar, abandona, quem quiser ficar conosco, apoiar o acordo, se houver possibilidade de acordo, apoia, mas vamos até o fim. Obrigado. Estou dizendo que a luta é política e jurídica. Como tenho amplo conhecimento e tratado com a luta política dos trabalhadores, certo? Eu estou dizendo a vocês que a minha maior expectativa não é de que o governo ou o judiciário venha entender e atender a uma categoria e não atender a outra, os professores pela PLB ou a saúde pelo Centro de Saúde. O que eu estou dizendo aqui é que nossa entidade, a AFPEB, tem o poder de ser a primeira a dar entrada em 2002, tem o poder de convocar essas entidades que têm processo para juntos a gente tratar essa situação politicamente. Eu sei que a luta ela é política e jurídica e não vou abrir mão, nem quero que vocês abram mão de estar na luta jurídica, mas todo o processo que foi tratado e que já recebeu o RV, oh, que beleza, o legislativo não foi assim, o judiciário só foi assim para os Barnabés, foi isso que eu quis levantar aqui. Não estou desestimulando a luta jurídica de hipótese alguma. Elcínia. Nós temos, como o senhor falou, nós temos que ter a luta política, e como Marinalva falou também, e jurídica. Isso aí sintetiza tudo que a gente tem que fazer, o procedimento, entendeu? E mais eu quero chamar a atenção, o governo, os políticos não estão interessados em resolver, estão interessados em dividir uma estratégia, ficar essa confusão, essa bagunça, para poder dividir e enfraquecer todos nós. Então, porque, não é verdade, desde a época do Império Romano que os políticos e os governos fazem isso, dividir as classes, enfraquecer, fazer a bagunça na cabeça da gente, mas a gente está consciente, nós temos que ter consciência de que clareza e firmeza, que temos que lutar, temos dois instrumentos de luta. Um juridicamente, que eu acredito mais, e outro politicamente, devido, Marinalva é uma liderança política, vamos reconhecê-la, não é? Tão só competente ela é como Dr. Jorge é competente, conheço bem Marinalva e Dr. Jorge. Então temos que pensar nisso. Não se preocupem com a cabecinha, com as bagunças por aí. Sigam juridicamente e politicamente. Tá certo? Um abraço para todos. Muito obrigada. Pessoal,
eu vou me arriscar só a dizer o seguinte. O governo atual, Wagner, ele se elegeu com o discurso da URV. Se elegeu, muito servidor público votou confiando que Wagner resolveria a URV. Isso foi em 2006, parece. Não estou aqui falando de partido, eu estou falando quem teria a condição maior de resolver. Pois o discurso de campanha era que resolveria, não resolveu. E por uma questão simples, é o impacto financeiro que causaria qualquer gesto de resolver o RV para 200, 300 mil servidores. Por que o Legislativo, por que o Judiciário, o Tribunal de Contas resolveu? Porque eles têm orçamento próprio. Eles têm orçamento próprio. Eles foram, não, aqui eu vou fazer, vou dar, para o magistrado vou dar 200 mil, e para o meu servidor menor aqui vou dar 20, 30 mil. E assim foi feito. O Executivo não fez porque teria que tirar do seu orçamento. Isso é um fato. Isso inibe a luta política? Não. Mas eu acho que a luta política, ela já se perdeu no tempo. E é algo que eu falo, não é de agora. A luta política, quando eu era dirigente sindical da Polícia Rodoviária Federal, em 2012, eu fiz uma live de Brasília para a PRF e falei, pessoal, cuidem de diminuir despesa ou buscar outra fonte de renda. Porque o cenário de futuro, ele é um cenário de arroz salarial. E pode ver a realidade do país todo ano dizendo que o país está em déficit, que o país tem dívida. Quem são os primeiros a pagar a conta? O servidor público. Quando aperta o orçamento, quem é chamado a contribuir com a Previdência? O funcionário público. Quando aperta, quem é chamado a piorar as regras de aposentadoria? O funcionário público. Quem é que perdeu a isenção de contribuição previdenciária sobre o teto? Quem tinha doença grave, quem tinha câncer, quem é que tinha uma isenção sobre o teto do INSS e hoje é só sobre 3 salários mínimos? O funcionário público. Então, eu acho que a gente não tem que ver a luta política como algo constante, diário, e é importante ter esse chamado para mais pessoas estejam, mas de fato há um sentimento, né, de descaso e que gera uma insatisfação e desmobilização, porque a gente não vê avanços efetivos em nada, não é só na Bahia não. Nacionalmente, eu participei de movimentos grevistas e a gente ganhava reajustes acima da inflação. Hoje é no máximo reposição inflacionária, né? E vamos torcer para que o Brasil fuja dessa discussão, né? Diminua esses juros extorsivos de 15% que compromete metade do orçamento público e ninguém fala disso, os banqueiros aí se cada dia mais bilionários. Então vamos passar adiante, né? Dizer a vocês que esse tema ele vai ser objeto da Assembleia Geral, mas eu acho que foi bom até para mim, foi bom para a gente aqui saber as dúvidas que a gente já chega com mais propriedade lá adiante. A ideia é deixar a legitimidade da AFPEB ainda mais rigorosa. Existe até um projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Conselho Federal da OAB, porque a atuação coletiva tem sido objeto de restrição por parte do Judiciário. O Judiciário reclama que tem muito processo. Quando faz um processo coletivo, ele reclama porque aquele processo coletivo beneficia um monte de gente. Aí, quer dizer, o Judiciário ele não quer trabalhar, a verdade é essa. Se é um processo coletivo, ele já se antecipa porque isso vai gerar 30 mil execuções. Mas se coloca 30 mil processos individuais, ele acha ruim, porque tem 30 mil processos para julgar. E aí a OAB está despertando a isso. Foi uma provocação nossa, uma reunião com o Conselho Federal da OAB, falei com relação a isso, falei com relação à segurança jurídica para as entidades trabalhar, inclusive os advogados trabalhar. E um dos objetivos dessa Assembleia, sendo bem honesto para vocês, é para dar segurança jurídica também para nós, enquanto advogados, deixar claro, né, o que está sendo pactuado de honorários, para que não haja nenhum tipo de discussão. E outro, dia 19 está marcado, 2h30? 9h30? 9h30, vai ser na sede social, lá em Lauro de Freitas, né, no clube. A expectativa é que todos venham, né, para saber os cálculos, quem sabe se
essa curiosidade e trago o pessoal para lá. O outro tema que foi chamado aqui, eu estou correndo, já me perdi na reunião, é a questão do piso, que foi colocado em uma live aqui, é para os professores, né? O porquê daqui na FIPEB, porque a ação foi protocolada pela FIPEB e muitos que hoje são da ação do piso são filiados na FIPEB, não todos, mas uma parte significativa filiada aqui na FIPEB. Com relação ao piso, a gente vem dizer aqui que a FIPEB é a entidade que tem um processo transitado e julgado. Infelizmente, o governo chama a PLB para sentar na mesa, para assinar um acordo, e a PLB não tem processo transitado e julgado. Mas aí é uma articulação política, talvez de prestigiar a PLB e dividir esse momento também com a entidade, a PLB. A gente recebeu uma proposta de acordo, e aí um monte de gente pergunta: é válido assinar o acordo ou não? E quando a gente tem um processo da URV que é desde 2002, né, a questão a fazer: vale a pena brigar ou é melhor garantir? É isso que vai estar em jogo textualmente para vocês, professores, né? Ah, eu já recebi meu piso. Não pensa um minuto em fazer o acordo, porque o acordo vai permitir receber o retroativo, né? Logicamente, são vários advogados que atuam. A minha orientação é que você procure o advogado que você tem, né? Foi o advogado que garantiu o seu piso, que fez o cálculo, que está na fase avançada, né? E que vai precisar de um advogado para você levar essa homologação dos cálculos em juízo. A gente tem advogados aí inescrupulosos que, depois do trabalho todo feito, ele se apresenta apenas para querer escrever um precatório. Isso é antiético, é até crime, se for entender da forma que a legislação apregoa. Mas faz parte, é do processo. A minha orientação é que você procure o seu advogado, para que você tenha clareza do que você está acordando. Aos nossos clientes, a gente vai se colocar à disposição para esclarecer e textualmente dizer: vale a pena ou não vale a pena, né? Um exemplo: se você já tem toda a sua situação resolvida, o piso está implantado, já tem cálculo formado, transitado e julgado, não faz sentido fazer acordo. Melhor você continuar a sua ação. Agora, se você ainda não recebeu o seu piso, não tem ordem de implantação, não é? Ah, doutor Jorge, o que isso vai me comprometer para mim? Você vai ter um limite que o Estado estabeleceu de 75 milhões, vai dividir pela quantidade de aderentes e pelos 13 meses, que é quantidade de meses mais 13º. Ah, quanto é que eu vou receber por mês? É algo totalmente imprevisível. Se 1.000 pessoas apenas aderir, você vai receber quase que seu piso integralmente. Se 10.000 pessoas aderir, você vai receber uma parcela 10 vezes menor. Se 20 aderir, 20 vezes menor. Então, eu vou deixar de aderir. Aí daqui a pouco a adesão é baixa. Ah, eu vou aderir, a adesão é alta. Então, assim, a minha orientação é no sentido de quem não tem ainda esse piso implantado, né? E a gente vai olhar situação por situação, processo por processo, porque tem juiz que é mais rápido que o outro, tem vara que o juiz não existe, né? E tudo isso, pessoal, existe, infelizmente, por conta de uma atitude muito perniciosa do judiciário, muito infeliz do judiciário, de você pegar 10, 20 mil processos que estava há 3, 4 anos tramitando e que já estava tudo pacificado de como seria esse piso, e você jogar tudo para o primeiro grau. E você joga para o primeiro grau muitas vezes que não tem um juiz, não tem servidor, e chega aquela emaranhada de processo já finalizado, ele zero processo e joga para o primeiro grau. Então, assim, no dia 19 a gente pretende trazer isso à discussão, né? A gente, do mesmo jeito que vai disponibilizar a lista da URV,
a gente tem o compromisso de disponibilizar essa minuta que foi apresentada pela PGE. A PGE não pediu sigilo. A AFIPEB fez uma contraproposta que não foi aceita em nada. O que é que nos resta? Apresentar a proposta que foi colocada. A AFIPEB vai submeter isso na Assembleia, se assina ou não. Essa assinatura é irrelevante do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, você pode seguir com o seu processo ou desistir do seu processo. Não há qualquer tipo de problema. Eu quero dizer para vocês que essa adesão, se eu for pensar individualmente, me traz um prejuízo absurdo em termos de honorários comerciais, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado na melhor solução. E porque talvez o acordo seja a melhor solução? Porque o Estado ainda tem recursos pendentes sobre essa matéria. E a gente sabe que o STF, Marinalva falou aqui da URV. Ah, não, tem reestruturação carreira. Uma canetada pode anular um processo que está todos... 90% das pessoas se beneficiarem de uma canetada, ele pode chegar para aquelas 10%, não vai ter direito a nada. Isso é o judiciário. Infelizmente, o nosso judiciário tem essa característica. E eu não sou aqui, não tenho poderes divinos para prever futuro. Então a gente tem a obrigação de opinar de maneira concreta. E a gente, para quem for associado aqui da AFIPEB, foi meu cliente, pode ter certeza que a gente vai orientar concretamente. O seu processo está nessa situação, o risco que você corre é esse, é melhor aderir ou não aderir. E é importante dizer que não houve devolutiva. O Estado fala que tem interesse em assinar, mas não houve devolutiva. E a AFIPEB certamente será chamada a assinar, pois o processo que está lá na minuta tem um processo da AFIPEB e tem um processo da PLB. E sobre o processo da AFIPEB, mais uma vez reverenciando a AFIPEB, tudo que tinha para discutir sobre o piso, quais parcelas devem ser consideradas, qual o valor do piso, se subsídio pode receber piso, como é que se comprova, tudo foi resolvido no processo da AFIPEB. O processo da PLB sequer transitou em julgado, está suspenso, depois só tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que praticamente reproduziu a decisão da AFIPEB. Mas não teve um beneficiário sequer, que foi oriendo do processo da PLB. Ou a pessoa fez uma ação individual, ou 90% se valeu do título da AFIPEB. É o que eu costumo falar. Quem atuou nesse processo e se coloca aí como solucionador, está sentado num cavalo selado. O cavalo selado chama-se AFIPEB. E que bom, que o objetivo é que todo mundo seja contemplado, né? E quando a gente chama, e isso foi objeto de várias controvérsias, o pessoal se filiar na AFIPEB, é porque ainda continua a dizer, o Estado ainda insiste que precisa comprovar a filiação, tem alguns juízes que ainda vem decidido nesse particular, e a filiação dá segurança jurídica. Não quer dizer que seja obrigado. E mesmo que não fosse dar segurança jurídica, se eu estou me valendo de um título da AFIPEB, por questão de reconhecimento, que essa ação mudou a vida de muita gente, acredito que 7 mil pessoas já foram beneficiadas aí, próximo a isso, por conta dessa atuação da AFIPEB, né? Uma atuação que foi construída lá 5 anos atrás, processo de 2019. Hoje a gente tem isso a comemorar, de modo que dia 19 a gente vai descortinar melhor, imprimir esse acordo, disponibilizar a vocês, mas vai estar disponibilizado aqui. Agora sim, vocês vão pegar o papel, vão ler, vão ver isso, 75 milhões, que vai ser dividido pela quantidade de aderentes, mas está aqui, quem quiser, porque não foi impresso. Quiser, recebe, dá o e-mail aqui, que dispara o e-mail aqui, para ter a minuta desse acordo. E, uma vez reconhecido, tem que desistir do processo judicial e vai ter direito ao retroativo de 2019 para cá. Basicamente é isso que o acordo fala. E a adesão ela pode ser pessoal. Eu acho que até vão colocar a possibilidade de aderir direto no RH Bahia. Mas
a minha orientação é que vocês busquem o advogado de vocês para ter essa segurança. E a vantagem é essa, além de garantir o piso, da forma como a gente conseguiu alcançar até hoje, mesmo que parcelado, ela garante um retroativo. Que o retroativo do piso são valores bem relevantes. Em média, mais de 100 mil reais. Né? Isso é o que, pessoal? Professor do Estado, aposentado, que recebe menos que o piso. Por que foi trazido essa questão aqui em reunião? Porque é um processo da AFIPEB e muitos são filiados na AFIPEB. Ok? Abrir para dúvidas aqui. E mais uma vez... Doutor Jorge, boa tarde. Eu sou afiliada à AFIPEB desde 2019. Sou professora do Estado aposentada. Tenho graduação e pós-graduação e recebo de piso 2.614. Li o acordo do APLB, que fez com o governo, e não acho justo eu ficar recebendo R$ 250, igual da reclassificação, ou 300, para que eu venha chegar ao piso. Eu confio no seu trabalho, tenho 2 tias que já foram contempladas com piso, e prefiro continuar com o nosso processo, que já está encaminhado para a minha comarca de Coração de Maria. Pronto. É isso. A gente, como eu falei, é uma decisão individual. Se a Assembleia entender que a AFIPEB, enquanto entidade, entenda, a AFIPEB, enquanto entidade, assina um acordo, isso não impede a tramitação individual dos processos. A adesão, ela é individual. Apenas existe um termo. Esse termo pode servir para resolver o problema de vocês. Quem vai decidir pela adesão ou não são vocês. E a gente está à disposição para fazer esse diálogo individualmente, mostrando como está o processo. Então, a colega que disse que não é justo, quem sou eu para dizer que é justo? Eu estou dizendo que são os termos que foram apresentados. E são inegociáveis, porque tentamos negociar e não deu certo. Eu imagino que a PLB tem tentado negociar e não deu certo. Agora, é uma decisão individual, que deve ser respeitada. Boa tarde a todos e a todas. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Edson Freitas, eu sou professor, né? Faço parte da famosa classe especial, que de especial não tem nada, né? Trabalho 40 horas no Estado, me sinto desvalorizado, adquiri uma doença ocupacional, eu tenho síndrome de Burnout, certo? A angústia é tão grande, né, que às vezes a gente se sente até desacreditado. Desmotivado. E aí o que acontece? Esses acordos, né, essa situação, aí eu vou fazer uma avaliação bem rápida, que é o seguinte: se nós chegamos a essa situação, com todo respeito às entidades sindicais, é porque nós deixamos acontecer isso. Porque não é possível que dentro da própria lei do piso, todos os professores, né, Marinalva, têm direito a receber o piso nacional, independentemente de classificação de tabela. Independentemente de classificação de tabela. Eu queria estar no padrão, no dito padrão 2A, mas estar não recebendo o piso nacional, independentemente do piso do Estado da Bahia, que dizem que é maior do que o piso nacional. Mas de que adianta? Do que adianta se eu tenho que... Hoje eu tenho um prejuízo de quase R$ 3.500 no meu contra-cheque. Por baixo. Fora uma série de situações, né? E aí o que acontece? Como é que eu vou pagar a minha medicação? Eu tenho que pagar a medicação. Pagar a minha medicação para poder fazer o meu tratamento. Uma série de situações. E aí o que é que entra? Doutor Jorge, inclusive eu sou seu cliente. E sou da associação também. Tenho o meu processo em julho. Sai uma decisão inicial, inclusive, que foi dado para o Estado 30 dias para poder dar uma resposta, e até agora
Pelo menos eu ainda não tive. Mas aí a culpa não é do escritório, a questão é da memória de lá. E aí que entra a grande questão. Nesses acordos que são feitos, muitas vezes que não são tão bem divulgados, para a gente que está acompanhando de fora, a gente fica sem saber. Por exemplo, nesse acordo, o que é que diz o governo do Estado? A gente vai começar a receber esse piso quando? A partir de quando? Como? Tudo bem, a gente vai receber o retroativo. Mas quando é que a gente vai começar a receber, de fato, esse piso salarial? Né? Como é que isso vai ser feito? Porque é o seguinte, nos acordos que foram feitos pela entidade sindical que se diz representante de nós, professores, né? Inclusive o seu dirigente maior, eu fui procurar, sabe o que ele disse? Eu vou resolver isso. Isso sabe quando foi, Marinalva? Em abril. E até hoje a gente está nessa situação. Procurei o jurídico da PLB, chegaram lá e me disseram, não faça, nem não entre na justiça não, espere, aguarde. Eu que fico esperando sentado. Aí o que foi que aconteceu? Procurei, tentei entrar em contato com a própria SEB também e tudo mais, e aí procurei o escritório do doutor Falcão, do doutor Jorge Falcão, e entrei com a ação, certo? Agora a questão é a seguinte, a publicização desses acordos deve ser colocada de uma forma bem clara, independente do que tenha, para que a gente tenha conhecimento, porque como é que eu vou assinar alguma coisa sem ter conhecimento prévio? Certo? Então, essa publicização, até que a gente possa ter, né, condições de até analisar, porque, por exemplo, eu vou procurar doutor Jorge, viu, doutor Jorge? Eu não vou fazer nada sem ter o seu aconselhamento, isso eu não vou fazer nunca, por isso que cada caso é um caso, mas essa publicização, ela deve ser colocada de uma forma bem clara para que todos tenham consciência de que está colocando, porque é o seguinte, é muito fácil, vitória nossa, segundo o dirigente maior lá, mas você vai assinar um acordo no escuro sem saber previamente o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Porque a angústia, gente, é muito grande. A angústia é muito grande, é você não ter vontade mais de ir para a sala de aula e nem para a escola. Eu tô afastado, eu estou como professor em readaptação funcional. Readaptação funcional. Eu tenho 52 anos de idade para fazer 50. Não era para eu estar nessa situação, não. Mas, infelizmente, a questão da doença ocupacional me deixou nessa situação. Minha angústia é muito grande. Me perdoem aqui eu ter feito esse desabafo. Me perdoem aqui. Agora, só que tem o seguinte. Acho que e aí é nessa hora que a gente tem que chegar e se unir. Todas as entidades, politicamente. Logicamente, eu entendi o que Marinalva quis falar naquela hora. Não era que ela estava querendo abrir mão da questão jurídica, mas que deveria ter feito uma ação política. E deve ser feito. Mas, infelizmente, a gente está nessa situação hoje, porque as ações políticas do passado deixaram a gente nessa situação. A verdade é essa. Porque não era para ter esse negócio de reclassificação, não. Era para estar todo mundo sendo tratado de uma forma igual. Igual, independente. Eu queria estar no padrão, mas eu queria estar recebendo meu piso de uma forma digna, independente do piso do Estado, mas não tendo que passar a situação de penúria, porque dizem que sexta-feira vai ser antecipado o nosso salário, mas sabe o que vai acontecer? Eu recebo na sexta-feira, mas com o que eu ganho, que não chega, que se muito for, se um dia alguém quiser ver meu contrato, eu também. É um pouquinho a mais do que o salário mínimo que eu recebo. E as percas que eu tenho. Tá bom, gente? Então eu gostaria de colocar esse desabafo aqui e colocar bem claro. Essa publicização desse acordo ela deve ser colocada de uma forma mais transparente possível para que a gente possa se orientar. Valeu? Muito obrigado pela escuta de vocês. E vamos à luta. É isso, o objetivo dessa reunião, meu amigo, como é o nome dele? Como é teu nome, irmão? Viu, Edson? O objetivo foi esse, né? A gente primeiro fez uma live, sinalizando
a questão do acordo. A gente não soltou o acordo porque a gente fez algumas considerações. A PGE respondeu ao ofício da FIPEB dizendo que não vai alterar em nada. Agora a gente já tem condições disponibilizadas. Chamamos essa reunião, né, prestigiando aqui o debate presencial, mas a gente está passando a lista aí, quem for professor, coloca o e-mail, o telefone para a gente disparar e disponibilizar isso aí, e a FIPEB também vai estar disponível com esse documento aqui para compartilhar com vocês, ok? Não há nenhum segredo. A princípio é a versão final e mais uma vez é o que foi dito. A compreensão é simples. Existe um valor anual de incremento de folha para esse objetivo. Esse valor anual será dividido pela quantidade de aderentes e pelos meses do exercício. A ideia, segundo o Estado, é que esse ano já comece. Eu acho que está muito em cima, a folha fecha em dezembro, né? Mas possa ser que assine, como foi na reclassificação, eles assinaram, deram 45 dias para aderir, para começar a receber em janeiro. O procurador falou que esse ano ainda tem condições de aportar os 75 milhões, o que seria maravilhoso, né? Que contemplaria todo mundo que aderisse esse ano, e ano que vem já teria mais 75 milhões. Mas não tenho como garantir, né, que será feito dessa forma, ok? Pronto, a proposta vai estar compartilhada. Marinalva quer dar um alô? Olha, pessoal, eu sou conhecida como contadora de história aí do movimento sindical. Eu gosto de contar essas histórias. Eu queria estar contando essas histórias não para vocês, os cabelos brancos. Eu queria estar contando para os novos, principalmente que chegaram agora, ainda estão no estágio probatório. Mas eles estão desamparados pela entidade sindical, que não convoca as antigas zonais, não convoca as assembleias, para a gente cuidar das coisas deles. Eles estão falando de nós sem nós. Eles estão discutindo nossas vidas sem consultar a gente. Foi assim, por exemplo, na campanha salarial do ano passado, do atrasado desse ano, que gerou a Lei 14.880, a lei salarial para o salário dos professores ativos e dos aposentados com paridades enquadrados na tabela regular. Quem somos nós? Nós somos 26 mil professores aposentados, aposentadas, e 6 mil pensionistas. Nós começamos assim, então 32 mil companheiras abaixo do piso nacional. Foi essa moça aqui que tentou convencer a direção da PLB que tem um poderoso departamento jurídico. Tem um poderoso departamento jurídico, mas não deixou de lado e está preferindo tratar com a tal de uma frente do Nordeste que tem um escritório jurídico em Brasília. E a gente fica assim, sem saber de nada, sem intervir. Por isso que vocês, a luta ela precisa ser política, até para ter os advogados, para ganhar honorário advocatício, o governo pagar a sucumbência. É preciso que a gente faça a luta para constituir o direito, para o governo descumprir o direito, para a gente, para a justiça, brigar para fazer o governo, os patrões, cumprir os direitos, os nossos direitos. Olha, em 2019, eu convenci o companheiro Armando Campos de comprar essa briga comigo. Convenci o companheiro Armando. E trouxe como advogado Falcão Rios, que me procurou com essa intenção de contribuir, de ajudar, de resolver o problema, de ser o advogado dessa causa. Porque ele antes já tinha procurado outra instituição, a AGIPROF, que tem companheiros aqui que conhecem. Quem não conhece, quem conhece aqui a AGIPROF? Pois é, procura a AGIPROF. Não vingou a proposta com a AGIPROF, ainda bem que ele me encontrou com vontade de atuar. Aí atuar como na PLB não? Já tínhamos a SEB.
Mas a SEB não nasceu para fazer oposição à direção da nossa entidade sindical. Eu sou filiada à PLB, eu sou filiada à AFPEB. Eu me filiei à AFPEB em 1977. Que eu me filiei à AFPEB. Agora nós temos, quando foi que vocês filiou à AFPEB? Tem gente que, o que é a AFPEB? Uma entidade de 107 anos. Eu trouxe para cá para dizer politicamente ao governo, eu e Armando Campos, que nós estamos trazendo uma luta grande, de grandeza extraordinária, que a sociedade abraça, que é a defesa da educação e a defesa dos seus trabalhadores. Aí trouxe para cá essa luta. Eu fui a primeira, o processo começou com o meu caso, isso em 2019. Em julho de 2022, logo no mês do meu aniversário, eu e Falcão fizemos uma live e eu expus meu contra-cheque, mostrando aos companheiros que essa luta era a luta consequente, que era preciso dar curso a ela. E foi assim que a gente tem hoje milhares de companheiros na justiça. Aí não é negócio de cavalo selado, companheiro. Era muita gente para trabalhar, para meter a mão na massa. E nós fomos para o interior, viajamos à vontade. Nós dois quase nos fomos vítimas de um acidente de carro, viajando para lá e para cá para construir essa história e essa situação. Companheiros, infelizmente o governo do estado só quer falar com a entidade sindical. Ontem nós furamos a bolha. Vocês vão ver na live de amanhã. Quem assiste a live da SEB aí? A gente disse, olha, essa live informa e orienta. Estou passando esse boletim. A gente faz live dia de quinta-feira. Ah, não, assim não. Terça-feira, toda terça, nós estamos na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Toda terça. Toda quinta tem live da SEB. E fim de semana tem um boletim digital. Eu estou com essas poucas cópias, que Edson vai me ajudar aqui, dá para o pessoal aí. Só tem pouquinho. Não dê a Jorge não, que ele já tem. Então, o que é que eu tenho dito aos companheiros? Olha, essa minuta recebida, nós tivemos diversas reuniões com a Procuradoria-Geral do Estado. A última que fizemos, nós dissemos assim, olha, a proposição é essa. Porque a gente faz live, vocês que assistem sabem, essa situação não vai ser resolvida como caldo de cana. Que a gente bota aqui, ó, tira cá e ó, bebe o caldinho. Não vai ser resolvida assim. Essa situação vai ser resolvida com a gente entendendo a necessidade de agora botar todo mundo no piso, porque o processo mandado de segurança que eu trouxe para cá é para botar qualquer um de nós, independente da formação, no piso da professora primária. A lei que nos ampara, que nós conquistamos, 11.738 de 2008, o piso é da professora primária. A partir daí, construa-se a carreira da categoria, na progressão por formação e na progressão pela certificação, ou avaliação de desempenho, que era a lei, aponta a ser assim. Companheiros, nós estamos num quadro especial com companheiros ativos. Esse mandar segurança não é só para defender aposentado, não. Tem 2.000 companheiros em atividade, como o Edson. Tem 300 e poucos companheiros no subsídio, na ativa. Agora é preciso conhecer a categoria, para entender como é que a gente vai discutir com a autoridade, com o governo. Mas infelizmente, não abre para conversar com a SEB, não abre para conversar com a FIPEB, porque a entidade legítima é o sindicato. A bolha furamos ontem, e Rovena teve que escutar a gente. Se essa minuta já estava sobre o conhecimento da FIPEB, se essa minuta já estava sobre o conhecimento da PLB, a gente já deveria estar fazendo reuniões para discutir essa minuta. Alô. Então, a minuta já deveria estar sendo discutida com nós. Estão brigando com a PLB para que seja disponibilizado o debate sobre essa situação. Companheiros, olha, temos esses boletins aí. Eu trouxe assim, mas ele é virtual.
está no endereço eletrônico da ACEB, que é o acebqualifica.org.br. Todo fim de semana a gente tem um boletim falando sobre as coisas mais importantes que nós falamos na live e repetimos nesse boletim de fim de semana. Então vejam bem, o que o sindicato diz do Minuta? Diz que vai ser nos moldes da reclassificação. Edson, o que é moldes da reclassificação? Quem é que sabe? O que, sabe? Porque você está na reclassificação, não é isso? Sozinho ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Os moldes, e não explicou o diabo dos moldes. Aí trocou moldes por semelhança. A semelhança, na semelhança do acordo da reclassificação. Pois nós pegamos o acordo da reclassificação, que nós trabalhamos aqui, atendemos aqui, plenária aqui nesse auditório, plenária dos companheiros para fazer adesão àquele processo em 2019, começou a pagar em janeiro de 2020, numa parcela igual para todo mundo, de R$ 204,93. Depois de 2021, aí cada um tem sua parcela diferenciada. Se vai ser nos moldes da reclassificação, tem companheiros do quadro especial, Edson, que é doutor e está no 2A. Doutor no 2A precisa de R$ 221 para poder vir para o piso da professora primária, para ganhar o que a gente está ganhando na justiça. Olha como a gente está longe de ganhar o que a gente tem direito. Se até o doutor que está indo para a justiça está ganhando o piso da professora primária. Então a reestruturação da carreira está prometida para 2027. Para 2027. Então, companheiros, quero dizer a vocês que os moldes da reclassificação não servem para nós. Nos moldes não serve para nós. Por que não serve, Marinal, para nós? Nós explicamos na live. Não serve porque quando a gente recebe a parcela 204. Aí eu peguei um exemplo mostrando na live. Uma companheira do exemplo, ela é subsídio. A segunda parcela dela foi mais 200 alguma coisa, foi para 443. R$ Aí, lá vai ela. Se lembram que teve ano que a gente foi zero? Reajuste zero? Essa situação toda foi criando dificuldade, separando a gente dos companheiros da tabela regular. Quando nós fomos expulsos em 2016, 2017, 2018, criou um quadro especial pelos expulsos da tabela regular da carreira do magistério. Então, companheiras e companheiros, nos moldes está complicado a gente entender. Se a minuta está aí, bota no site da entidade. Se a minuta está na mão da PLB, bota no site da PLB. Ixi, só que agora o tempo urge e a Sapucaí é grande. Agora o cavalo selado já passou e o acordo vai ser assinado nessa semana que entra. Com vergonha, não deve ser coisa boa, porque se fosse coisa boa, seria assinado que dia? Que dia? 15 de outubro. Por quê? Dia do professor é pela boca. É por isso que nós estamos assim, dia do professor. Se fosse uma coisa boa, fosse chuchu, beleza, era no dia 15 de outubro. Mas mudou para o dia do funcionário público. Vai ser lá para a próxima semana. Antecipa salário, antecipa o feriado, que ele estava resistente a antecipar, o feriado a antecipar, e a gente só sabe que é nos moldes. A gente só sabe que é nos moldes. E só que estava nos moldes é aquela companheira ali. Os outros sabem. Nós somos 32 mil, já tem mais ou menos, está chegando aí a 9 mil contemplados na justiça, entre processos majoritariamente do escritório Falcão Rios, do Felipe Lira e demais advogados dessa Bahia que meteu a mão nessa massa. Entendeu? Bom, pensionistas são 6 mil. E acho, companheiros, o seguinte: a gente só deve orientar a adesão aos companheiros assim, como foi dito pelos companheiros aqui da mesa, com a leitura na mão, o conhecimento do acordo, aderir ou não é obrigado a aderir. Quem adere ao acordo, já adere sabendo que está perdendo alguma coisa. Quem adere, já adere sabendo que está perdendo alguma coisa. O pessoal da reclassificação já tem mais de 5 anos, e até agora não foi verdadeiramente reclassificado. Não foi verdadeiramente reclassificado. Recebeu o RTV. Recebeu agora o requerimento de pequeno valor. Recebeu agora. E foi para a fila. E voltou para a fila. Então, companheiras e companheiros, esperem
o acordo ser assinado por aquele que deveria ter botado na parede o governo ao assinar o projeto que deu lei 14.880. Olha, esse projeto de lei só vai ser aprovado na ALBA condicionado ao acordo. Isso lá em maio. Lá em maio. Logo, os ativos e os com paridade tiveram reajuste em maio, retroativo a janeiro e fevereiro, em junho, retroativo a abril e março, e nós ficamos, e os companheiros que não estão. E ainda agora, o grau da certificação, que a entidade mentiu que era 13,5 linear, e a gente está no boletim explicando o diabo que foi o que aconteceu com a lei 14.880. E você, Edson, deixa eu te dizer, ninguém brigou por isso, eu fui brigar, meu irmão, porque eu conheço as coisas que a gente lutou, entendeu? Às vezes o advogado não tem paciência de escutar essa história da construção do direito, que a gente construiu o direito. Às vezes o advogado não tem paciência para escutar a gente, para melhor nos defender. Para melhor nos defender. Então, olha, a gente explica aí o que é 14.880 e como vai se dar o processo da certificação, certo? Você já era para ter levado para lá, para a tabela regular. Era para ter você levado para, porque você está na ativa. Você está na ativa. Então, companheiros e companheiras, a carreira que começa quase na metade, está errado, não está? E a promessa de corrigir as distorções dessa tabela em 2027. Para o próximo ano, já está tudo carimbado. Será a complementação desse processo aí até junho, com o ingresso dos companheiros que estão no quadro especial, com o certificado na mão de que não é mais professor primário, e os companheiros aposentados com paridade, que vai estar sendo carregado por essa tabela regular. Nós, os mortais, eu já estou, eu comecei dizendo que foi a primeira contemplada, já estou a nossa batalha, sei lá, pela reestruturação da carreira. Muita luta pela frente. Vamos esperar a tal da assinatura. Disse ontem a professora Rovena. O marco da gente foi a greve de 2012. Na greve de 2012, 115 dias, aquilo foi uma perversidade. Acabou aquela greve, sentaram para negociar com o governador Wagner. Acabou a paridade, o professor primário foi para o subsídio e foi se expulsando a gente da carreira em 2016, 2017, 2018. Então, excluídos do piso e da carreira, que estão hoje satisfeitos porque conquistou na justiça o piso da professora primária, muita coisa para lutar. Alguma outra consideração, pessoal? Pois é, por isso que eu acho injusto. Eu não aceito e não concordo. Doutor Jorge, o senhor segue com o meu processo. Maravilha. Eu não vou aderir a esse acordo desonesto. Pessoal, agradecer a participação de todos. Eu acho que a chuva foi um grande obstáculo, mas não foi impeditivo para que vocês estivessem aqui. Demonstre interesse, participação, vontade. Eu não posso jamais deixar de dar uma opinião sobre esse contexto da luta política. Ela deve existir. Mas não adianta a gente se prender com perspectivas irreais. A gente tem um governo que coloca na mesa uma proposta que não é para negociar. É uma proposta para que se aceite ou não. E a gente tem aqui histórico de luta, como bem dito por Marinalva, em 2012, 115 dias de greve. Soube até que professores faleceram, né, Lourdes e Nidia? 8 professores faleceram. E o resultado foi o quê? Foi o pior resultado que já teve, porque metade da categoria foi jogado para a vala, para o poço sem fim do subsídio. E depois disso daí, toda a negociação que aconteceu foi jogando mais aposentados para a vala da classe especial. É isso que está acontecendo.
Vamos pensar no juros de mora do precatório do Fundef, 2022. Eu estive lá, 6 mil pessoas na Assembleia. O que é que fez? O que é que fizeram as entidades associativas? Entregou de bandeja a categoria. Confesso que essa luta é pseudo, é uma luta que faz enganar, ela cansa. Pode ter certeza que todo o avanço que o servidor público na Bahia teve foi por conta de ação judicial. É o ideal? Não é. Eu posso aqui estar falando isso porque eu sou advogado, vivo disso. Mas eu fui sindicalista e sempre digo que a melhor vitória é a vitória construída administrativamente. É a vitória de negociação. É a vitória onde a lei, ela é aprovada trazendo benefício, porque ela aprova de imediato o benefício para todos. Vocês não queiram saber o quanto me custa pessoalmente, sentimentalmente, a pessoa me ligar e dizer que tem 4 anos e não recebeu o piso, enquanto uma outra pessoa com 2 meses recebeu o piso. Vocês não queiram saber o quanto isso para mim é desgastante, porque foge totalmente do meu controle, mas a justiça é dessa forma. Se o governo baixasse a legislação e fizesse, eu vou pagar o piso a todo mundo, acabava a agonia de ação judicial, vocês não iam ter nenhuma dependência do meu trabalho, estaria resolvido integralmente o piso. Mas a gente tem um problema do piso na Bahia desde 2012, são quantos anos? 13 anos. Dá para acreditar que o governo vai resolver isso em uma legislação que vai gerar um impacto bilionário? Pois é, dá para acreditar nisso? Um governo que não pagou o juros de mora do precatório do Fundef, apenas o Estado da Bahia. Todos os estados pagaram. Como é que dá para acreditar nisso? Eu não acredito. Mas não quer dizer que não deva ser a luta política. Não deva ter luta política. Agora o acordo vai ser compartilhado, quem assinou a lista vai receber isso, vai ser publicizado no site. Essa devolutiva com relação a não poder discutir os termos do acordo, a gente recebeu final de semana passada. Chamamos essa reunião justamente para publicizar isso oficialmente e vai ter uma assembleia. Até lá todo mundo vai ter melhores condições de analisar. Tenho certeza que para os nossos clientes a gente vai fazer a orientação, né, do que a pessoa está disposta a esperar, do que a pessoa está disposta a ter como segurança, o cumprimento do piso, mesmo que parceladamente, e o retroativo. E aí, logicamente, a decisão vai ser individual, né? É uma decisão compartilhada, eu só vou ser alguém que orienta, beleza? Eu vou ter... Mas aí... É isso, Mari, mas o governo é que coloca o motes. Ou aceita o motes, ou fica nu, né? A verdade é essa. Mas eu gosto da verdade e da justiça, né? Então, eu estava na greve de 2012. Eu fui para a Assembleia Legislativa, fui de manhã e de tarde. Meu marido, na época, que não tinha nada, que era professora do CITIB, que me acompanhou, ele é testemunha. E nas zonais, eu participei de todas as zonais e participei lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho 2 matrículas. Então, na primeira eu era aposentada e na segunda trabalhando. Eu tinha as 2 situações. Então, o que aconteceu? Toda vez que eu falava no aposentado, o pessoal do sindicato dizia, vamos resolver depois. Eu digo, isso vai dar problema. E foi o que aconteceu. Tanto meu marido como eu, que estávamos assistindo todas as zonais que ele me levava, todos sempre diziam isso. Vamos deixar para depois os aposentados. Inclusive, Rovena, que era secretária de Educação, estava nas zonais da Orla 1.
Eu sou testemunha que eu é que falava, outra colega aposentada. O resto, todo mundo aceitava deixar para depois. Foi isso que aconteceu. Qualquer discurso que aconteça, isso é a verdade que eu estou falando. Só isso. Muito obrigada.